Sambai. Bom dia, fuzinistas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Inicialmente uma série de 30 dias, onde todos os dias, sempre às 7 horas da manhã, eu venho aqui, sento e bato um papo com vocês bem gostoso e sincero sobre vidrofusão em geral. O meu objetivo aqui, pessoal, é dar o suporte a vocês, o suporte que eu nunca tive desde quando eu iniciei nessa área, isso lá em 2007. Então assim, aqui basicamente, pessoal, diferente de outros vídeos, de outras séries aqui do canal, nessa série aqui, basicamente, eu pego um tema, seja trazido por mim ou por vocês, ligo aqui a câmera e converso com vocês de forma bastante informal. Como se a gente tivesse encontrado em algum lugar e estivesse conversando, trocando uma ideia bem sincera e bem calma e bem tranquila sobre vidrofusão. Então, durante o vídeo, não me estranhe se eu começar a engolir seco, ficar como diria Leandro Carnal, com sons bovinos, porque isso faz parte do meu processo didático. A única diferença é que nos outros vídeos em que tem todo aquele corte de câmera, toda aquela edição, eu corto essas partes que para muitas pessoas acaba sendo meio chato. Então deixe só o videozinho de forma contínua e fluida. Só arrumar aqui um pouco a posição aqui da câmera para pegar um pouco mais aqui da lua, aqui do cenário. Então tá. O tema de hoje, pessoal, é cuidados que você deve ter com a sua mufla. Pessoas lindas do meu coração, vocês não fazem ideia do quanto de mensagem que eu recebo de pessoas mostrando os dramas da utilização da mufla. Por quê? Porque a maioria delas, pessoal, elas acabam conhecendo a mufla através de conteúdos, assim como o meu, como os nossos aqui do canal. Ela acaba conhecendo a mufla através de conteúdos que ela encontra na internet. Vê que a gente, de forma muito simples, de forma muito simplificada, melhor dizendo, a gente pega a pecinha, prepara a pecinha, leva a pecinha para a mufla, coloca no micro-ondas e liga o micro-ondas, ela acaba achando que o trabalho é somente esse, que não necessita de um conhecimento anterior, de um preparo anterior, de até mesmo de uma prática anterior a essa que não somente eu, mas vários outros artesãos também seguem. Ela adquire a mufla, faz o que ela vê na internet, leva a mufla para o micro-ondas e aí ela não sabe direito qual que é os tempos dela com base nas variáveis dela. Eu já falei várias vezes aqui questão das variáveis, o que é. Ela não entende, liga o danado do micro-ondas e aí no final do processo, pimba, deu problema. Então é sobre basicamente, não somente esse, mas outros cuidados também que você deve ter com a sua mufla. Porque afinal de contas você, supondo que você está montando um ateliê em 2 metros quadrados, que é o que a gente mostra, né, todo o processo, tudo que precisa nos nossos treinamentos, seja bijuteria de valor, ou até mesmo o vidrofusão arte no micro-ondas, que ambos são treinamentos específicos para quem quer iniciar na vidrofusão utilizando a mufla, e detalhe, ocupando um espaço aí na sua casa. Todo o seu ateliê pode ser ocupado, pode ocupar um espaço aí de 2 metros quadrados, somente. Dependendo do caso, até menos. Mas a gente recomenda aí 2 metros quadrados para você conseguir produzir, seja peças de acessórios, femininos ou masculinos, peças decorativas ou até mesmo utilitários, utilizando a sua mufla com total segurança. Então assim, elas não têm esse conhecimento mais aprofundado, ligam e dá problema. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então assim, eu sei que eu já dei uma leve introdução sobre o que é a mufla e para que serve, mas caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui do canal, você esteja caindo aqui de paraquedas, aos 4 minutos e 17 segundos eu me apresento, eu me chamo Evandro Damasceno, eu trabalho com vidrofusão já há mais de 17 anos, 2007 para cá, mais de 17 anos, e meu objetivo aqui com esse canal é passar um pouco do meu conhecimento, seja na vidrofusão, criação de peças, seja na resolução de problemas ou até mesmo trabalho com o público, para que você possa iniciar nessa área de forma correta, sem passar por todas as dores de cabeça, sem ter as dores de cabeça que eu e mais outros artesãos tivemos lá atrás. Então assim, o que é a mufla? A mufla, pessoal, é uma ferramenta
ela é bem pequena, ela cabe dentro do micro-ondas. É uma ferramenta que ela foi criada, foi projetada e criada para se trabalhar altas temperaturas dentro do seu micro-ondas. Ah, Evandro, qualquer micro-ondas serve? Qualquer micro-ondas serve. É claro que dependendo do seu conhecimento na área, isso vai requerer um micro-ondas mais ou menos potente. Dependendo do seu conhecimento, requer uma mufla maior ou menor. E também depende muito do que você pretende criar. Então essa mufla, ela tem um tamanho mais ou menos, sei lá, ela tem um tamanho assim, uma mufla pequena. Ela tem um tamanho de mais ou menos 12 centímetros de circunferência, mais ou menos desse tamanho aqui. E dentro dela, você monta ali umas pecinhas de vidro, fecha ela, leva para o seu micro-ondas e dá o play, iniciando assim os ciclos. Não é qualquer tempo que você vai colocar, não. Existe, como eu falei, existe todo o conhecimento para que você possa identificar ali qual que é o melhor tempo para que você possa executar na sua mufla. E o que que acontece? O micro-ondas ele vai ligar, ele não... Pessoal, o micro-ondas ele não vai explodir. A sua mufla ela não vai explodir. O que que faz alguma coisa explodir? Pô, explodir. Pressão interna que sai. Vamos supor aqui, sei lá, uma bombinha. Uma bombinha, lá dentro tem pólvora. Você acende o pavio da bomba, a chama entra lá dentro, ela vai inflamar, vai causar uma pressão de dentro para fora. Como a bomba ela é prensada, essa pressão vai chegar uma hora que vai ser tão forte que aquela estruturazinha da bomba ela não vai resistir. Ela entra em colapso, ela racha, enfim, ela explode. Para aquele... Você entendeu como que é, né? A mufla, ela não existe pressão nenhuma dentro da mufla. Tanto que existe lá uma chaminé e durante o ciclo de queima você tem total liberdade de abrir a mufla e observar como que está o estado do ciclo dentro dela, como que está a queima da sua peça, o processo. Você consegue visualizar isso sem risco nenhum. Claro que utilizando os equipamentos de proteção individual, é bom a gente evitar, né? O micro-ondas também não vai explodir, porque, pessoal, você já viu alguma história de micro-ondas explodir? Estou falando aqui o micro-ondas, não estou falando aqui alguma coisa que você coloca lá dentro e aquela coisa explode, por consequência ele acaba sendo danificado por conta da explosão. Estou falando o micro-ondas. A mufla ela não vai explodir porque não existe pressão. Se ela não vai explodir, o seu micro-ondas ele também não vai explodir. Porém, existem algumas situações em que requer um pouco de cuidado aqui. Mas voltando aqui à mufla, já deu uma devagar. A mufla ela vai converter as ondas que o micro-ondas emite para calor bruto para o que está dentro dela. Se você está trabalhando aqui com vidro, a mufla vai converter as ondas do micro-ondas em calor bruto para o vidro, fazendo com que a temperatura do vidro aumente e ele, em determinado ponto, entre no que na vendofusão a gente chama de estado de fusão ou ponto de fusão. Ele vai começar a ficar em estado pastoso até que a sua peça ela seja finalizada. Se você não sabe o que é a vidrofusão nada mais é do que a união de dois ou mais pedaços de vidro utilizando alta temperatura. Você montou ali as duas pecinhas, ou mais pecinhas, ou até mesmo uma única peça somente com pigmento, montou ali dentro da mufla, a temperatura elevou, o vidro ele entrou em estado pastoso, se uniu. As duas ou mais pecinhas, ou até mesmo somente vidro e pigmento, se uniram, o pigmento no caso vitrificou, e no final do processo você tem uma única peça ou uma peça pigmentada. Isso é a mufla, isso é o ponto de fusão, que a gente chama na vidrofusão de fusing, de vidrofusão. Bom, eu escrevi aqui alguns tópicos e vou te ajudar aqui a entender, a evitar muitos problemas que podem acontecer com a sua mufla por culpa sua, né? Seja conhecendo ou não. Aqui o meu objetivo é fazer com que você conheça para que você possa evitar. Então assim, ó, a mufla, eu já expliquei aqui como que ela pode ser usada, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui anteriormente e também
como a mufla ela converte as ondas do micro-ondas em calor bruto, a gente entende-se que a temperatura lá dentro, para que o vidro entre em estado de fusão, ela esteja muito alta. A mufla ela pode ser trabalhada em temperaturas próximas a 800 graus, próximas a 900 graus, próximas a 1100, 1200 graus. Isso, Evandro, dentro do meu micro-ondas? Sim, isso dentro do seu micro-ondas. O corpo da mufla, ele funciona também como um isolante térmico, que impede que a temperatura que está lá dentro saia para fora do micro-ondas. Então é totalmente possível se trabalhar essas temperaturas ou até mesmo outras temperaturas também, sejam um pouco maiores. Eu não acho que é legal trabalhar temperaturas muito altas dentro do micro-ondas. Mas claro, depende muito do que você vai fazer. Inclusive temperaturas menores também. Evandro, as ondas do micro-ondas interferem no interior da mufla? Interferem, mas pouco. Tanto que, pessoal, entendam exatamente o que eu vou falar aqui. Pelo amor dos cabritos, que de novo eu não estou falando com nenhuma criança. Tem pessoas que trabalham com fundição de metais dentro da mufla, dentro do micro-ondas, tá? É claro que assim como trabalho com vidro, você requer que você tenha um conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Você não vai pegar simplesmente uma barra de aço ali, jogar dentro da mufla e esperar que ela sozinha faça a mágica, né, sem que você tenha um conhecimento anterior. Então é totalmente possível também trabalhar fundição dentro da mufla. Então assim, como o vidro ele requer uma temperatura de trabalho ali entre 720 graus até, dependendo da peça, sei lá, 900 graus, eu vou focar aqui somente nessas temperaturas, beleza? Vou dispensar aqui o uso da mufla também em porcelana. Então, o pessoal que está querendo aprender aqui sobre o uso da mufla em porcelana, provavelmente esse conteúdo aqui vai agregar valor? Vai, mas não tanto quanto elas imaginam. Então, assim, dá-se para trabalhar várias temperaturas. E a gente também tem que entender que para a mufla chegar, por exemplo, em 800 graus, isso demanda tempo. O tempo, quem determina o tempo é o micro-ondas e também o tamanho da mufla. Eu já falei sobre o micro-ondas em outros vídeos aqui dessa série. Então aqui eu vou dispensar um pouco o uso do micro-ondas. O tamanho da mufla. Quanto maior for o tamanho da mufla, maior tende a ser o tempo que ela leva para sair da temperatura ambiente e chegar no ponto de na temperatura do ponto de fusão do vidro. Vamos supor aqui, por exemplo, uma mufla pequena, no meu caso, por exemplo, uma mufla pequena, no meu caso, leva em torno de 9 minutos até realizar uma fusão. Uma mufla média leva em torno de entre 12 e 15 minutos para realizar uma fusão. Uma mufla média um pouco mais puxada para grande, entre meio termo, leva em torno de 18 a 21 minutos para fazer com que o vidro entre em estado de fusão. Uma mufla grande, eu nunca trabalhei com uma mufla grande, então vou supor aqui pela média de crescente aqui dos exemplos que eu citei, pode ser que no meu caso uma mufla grande leve em torno de entre 25 e 28 minutos, no máximo estourando 30 minutos para fazer com que o vidro entre no ponto de fusão. É claro que eu tendo conhecimento de produção de mufla e um conhecimento mais aprofundado sobre como que ela funciona, inclusive isso eu explico também no manual completo da mufla, eu posso fazer com que essa mufla trabalhe mais rápido. É aqui onde eu chego. Talvez para porcelana não é interessante você trabalhar uma mufla, essa subida de temperatura muito rápida. Talvez, enfim, por isso que eu descartei aqui o uso da mufla, da porcelana. Então assim, o tamanho da mufla ela vai influenciar diretamente no tempo da sua queima. E aqui eu montei alguns problemas que a falta de conhecimento sobre o uso da mufla pode trazer a estrutura dela. Então assim, vamos supor, eu vou focar aqui nas variáveis. O que são as variáveis? Evandro, eu vi um videozinho seu na internet
que você fez uma fusão em 4 minutos. Até aí tudo bem. Eu vi um videozinho na internet que o Pedro, que é o nome pessoa fictícia na minha cabeça. Pedro é um nome padrão, mas pessoa fictícia. Que o Pedro demorou 50 minutos para fazer uma fusão na mufla dele. Tá, vou utilizar aqui esses dois 50 minutos, eu acho que eu dei exagerado, mas 30 minutos, vai, para fazer uma fusão no vidro dele. Se você não entende o porquê que eu demoro 4 minutos e ele está demorando 25, 30 minutos, falei 30 ou 25, e ele está demorando 30 minutos, a gente tem um grande problema. Por quê? Vamos lá. Você preparou a sua peça e levou para a mufla. Você colocou a mufla no micro-ondas. Se você segue a minha variável, e não entende o porquê que o meu demorou 6 minutos, provavelmente a sua peça não vai fazer uma fusão total dela. A mufla pode esquentar, pode entrar lá, pode acender tudo bonitinho, mas provavelmente ela não vai, as chances são que não vai entrar em estado de fusão, fazer com que a peça se funda. E existe um motivo para isso. Você vai olhar, tirar a peça, poxa, mas não fundiu. Ah, eu vi que o Pedro ele fez uma fusão em 30 minutos. Será que não é 30 minutos o meu tempo? Tá, o Evandro fala muito dessa questão de variável. Acho que a minha variável não é igual do Evandro, é igual do Pedro. E foi que, pimba, colocou 30 minutos, já diretão. Eu não recomendo que você faça uma queima já, um ciclo com uma única rampa, uma única etapa. Eu explico porque em outros vídeos aqui do canal também. Então você vai, pega a referência que o Pedro passou, colocou lá, pimba, 30 minutos. Você vai ter um grande problema. As chances são que, se no meu caso, você utilizou a minha referência e a mufla deu uma leve acendida e depois migrou para a referência do Pedro, você vai ter um grande problema. E é sobre isso aqui também que eu quero... E eu vou destrinchar aqui esse problema. A primeira coisa que você deve entender, e aqui eu vou dar um passo antes, é que você deve preparar a mufla para que você possa colocar a peça dentro dela. E esse preparo ele é feito de duas formas. Uma é utilizando um desmoldante, outra é utilizando papel cerâmico. Com o papel cerâmico, que é mais simples, é um papel que ele é próprio para queima de forno, para elevar algum material a alta temperatura, sem que aquele material se funda ou tenha contato com a base onde ele vai ser colocado. Então, por exemplo, eu tenho uma base aqui, seja uma base da mufla ou uma base refratária ou qualquer outra base, coloco o papel cerâmico e aí sim eu coloco a minha peça em cima. No caso aqui, peça de vidro. Coloco a minha peça de vidro em cima. Eleva a temperatura, o vidro vai entrar em estado de fusão, pastoso, tudo bonitinho. O papel cerâmico vai impedir com que o vidro se funda com a base onde ele se encontra. Então você tem que preparar a base da sua mufla para receber o vidro. Com o papel cerâmico, você simplesmente coloca o papel cerâmico ali, coloca a sua peça, leva e faz a fusão. Com a utilização do desmoldante, você tem vários desmoldantes que são chamados queimas de forno, que você encontra principalmente na Amazon. Só você colocar lá em inglês, queima de forno para vidro fusão. Aí você vai ter várias opções. E a gente tem também aqui o que eu, Evandrinho, utilizo desde sempre e é encontrado de forma nacional e é fácil de ser utilizado, que é o Kaolin. Você vai no Mercado Livre, pesquisa lá, Kaolin bege ou creme. Pessoal, 1 kg de Kaolin para mufla você vai utilizar anos e anos. Mesmo até utilizando em moldes, você também vai ter anos aí de uso em somente 1 kg de Kaolin. Está custando hoje, a última vez que eu pesquisei aí faz menos de um mês, está custando menos de R$30. Então você vai lá, prepara. Tem duas formas de você utilizar o Kaolin. Uma delas é você diluir ele um pouco d'água e aplicar na base da mufla, ou até mesmo em um papel cerâmico, caso você queira garantir uma maior segurança. E a segunda forma é você polvilhar o Kaolin ali na base da mufla, ou até mesmo no papel cerâmico,
e colocar a sua peça. Ah, Evandro, polvilhando ou aplicando somente na base da mufla funciona? No meu caso, funcionou e funciona sempre. Ah, Evandro, por que você está falando que é bom utilizar papel cerâmico? Porque a gente tem que ver que para quem está iniciando, ele vai estar... Se você está iniciando assim com base em erro e acerto e não tem alguém ou algo para te direcionar, a chance são que você vai errar um pouco. E é melhor você garantir que pelo menos a estrutura da sua mufla vai é bom você garantir que nenhum dano vai acontecer à estrutura da sua mufla. E como que você faz isso? Inicialmente aplicando desmoldante. Eu sempre recomendo para quem está iniciando também adquirir um papel cerâmico, aquele de 3 milímetros. Se possível, se não, adquire um papel cerâmico comum, você coloca o papel cerâmico e também utiliza o kaolin em cima. Dessa forma você tem duas prevenções para que a peça não se funda. Você preparou a mufla, montou a peça ali, levou para o forno, para o micro-ondas, iniciou os ciclos. No final do ciclo, a peça vai estar provavelmente fundida. Você retira ali, além de a peça não ter causado nenhum dano à estrutura do forno, da mufla, você ainda pode, dependendo do caso, a maioria das chances são que sim, você ainda pode reutilizar o papel cerâmico em outras queimas. Se você utiliza somente o papel cerâmico, você não consegue reutilizar ele em outras queimas, vendo que ele vai se desfazer ali na sua peça. Existem casos que é melhor você utilizar o papel cerâmico ao invés do kaolin. Casos em que você quer uma superfície da peça mais lisa. Porém, isso também você consegue com o kaolin. Depende da forma da aplicação. Aí, Evandro, e o que acontece se eu não utilizar o kaolin nem o desmoldante? É que a gente vai entrar aqui no primeiro problema que eu gostaria de mencionar aqui para você. A temperatura, ela vai subindo do seu vidro, ele vai entrar em estado pastoso. Como ele vai estar apoiado aqui na base da mufla, partes do vidro ele vai começar a penetrar devagarzinho na base da sua mufla. Ou seja, em uma linguagem mais simples, ele vai começar a se fundir com a base da sua mufla. E no final da queima, se você não se atentou, quando você for tirar a sua peça, pimba, ela vai estar grudada ali na base da mufla. E aí você ou terá que sacrificar a base da sua mufla, ou terá que sacrificar a sua peça. No pior dos casos, as duas coisas vão acontecer. O vidro ele vai penetrar tanto na base da sua mufla que você não vai conseguir mais tirar nem o vestígio do seu... Não vai mais conseguir tirar aquele vidro que penetrou ali sem danificar praticamente metade da base da sua mufla. É claro que caso você queira, caso isso aconteça, tem como você consertar a estrutura da sua mufla novamente. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, pessoal, isso é ruim. Você sempre deve utilizar um desmoldante para que nenhum dano na estrutura da sua mufla venha a acontecer. Essa é a primeira coisa. Ah, Evandro, mesmo utilizando o kaolin ou o papel cerâmico como desmoldante, eu preservo a peça, a base da minha mufla? Não. Isso também não vai garantir que você vai prevenir danos à base da sua mufla. Lembrando, caso você não tenha alguém que te dê uma direção correta de como que você vai utilizar a sua mufla. E aqui a gente volta no exemplo que eu comecei a falar anteriormente do ciclo. Você preparou ali a base da mufla, tudo bonitinho, com o kaolin. Colocou o papel cerâmico. E mesmo assim, colocou o kaolin em cima para garantir que nenhum dano vai acontecer, colocou a peça ali. Utilizou o meu ciclo, que eu falei no começo. Não fundiu. Foi direto para o ciclo do Pedro, 30 minutos. Pessoal, se o vidro, nesses 30 minutos, vamos supor aqui que a temperatura está subindo tanto que o vidro já passou dos 800 graus, está passando dos 900 graus e está caminhando para os 1000 graus dentro da sua mufla. Concorda que ele já passou do estado pastoso, onde o kaolin ele consegue segurar
já está entrando em estado mais líquido, ou seja, as moléculas elas estão se dissipando um pouco mais por conta do calor, e ele já penetrou o caulim, ele vai penetrar também o papel cerâmico, vai penetrar a outra camada de caulim e mesmo assim ainda vai penetrar a base da sua mufla, também se fundindo com tudo, causando ali uma fusão tripla. Se fundiu com o caulim, se fundiu com o caulim, se fundiu com a base de papel cerâmico e se fundiu com a base da sua mufla. Por isso que é importante, pessoal, vocês não pegarem como que é o nome? As referências, as variáveis de outras pessoas e utilizarem como se fossem suas sem entender como que a mufla funciona. Porque as chances são que problemas como esses vão acontecer. E pergunta como é que eu sei disso. Tem pessoas que mandam mensagem, mandam fotos de muflas para mim porque fizeram isso. Eu não vou adquirir nenhum curso, nada sobre mufla. É fácil de utilizar. Compra a mufla, paga, sei lá, R$250 na Amazon, mais frete, mais taxa hoje em dia. A mufla chega. Prepara ali tudo bonitinho com base no que ela acredita que vai funcionar. Leva ali para o micro-ondas. Não fundiu com os 6 minutos do Evandro. Deixa eu ver aqui outro vídeo. O Evandro colocou 10 minutos. A mufla acendeu, mas também não fundiu. Foi lá no Pedro, pimba, meia hora. Já danificou a mufla. Evandro, o que aconteceu aqui? Excesso de temperatura. Não teve cuidado necessário para levar um ciclo de forma segura, controlando todas as etapas, e aí danificou a sua mufla. Agora, amigo, só outra, ou tem que fazer a manutenção, o conserto da estrutura dela. Outro caso que nesse daqui, todos esses que eu falei são ruins. Esse caso aqui é o pior. Na minha opinião, é a pior coisa que pode acontecer com a sua mufla, com base nas fotos que eu recebo hoje em dia. Ainda não recebi nenhuma foto pior do que essa. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada antes de partir para esse. Vamos lá. A pior coisa que pode acontecer com a sua... Vou citar aqui um exemplo. Como eu falei no começo, existem muflas de diversos tamanhos e que esses tamanhos, pessoal, quando você for se tratando aqui da montagem da peça no interior da mufla, existe a área de trabalho da mufla, que é não somente o espaço interno, mas a área que você pode utilizar. Como assim, Evandro? Vamos supor que a mufla é redondinha aqui, e a área de trabalho interna é de 10 centímetros de circunferência. Essa aqui é a área interna dela. Você pode criar uma peça dentro dela com 10 centímetros? Não. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta que o vidro, assim como qualquer outro material, à medida que o calor aumenta, ele se expande. Então a gente está trabalhando aqui, tem alta temperatura, então o vidro ele vai se expandindo. Dependendo da peça que você vai estar criando, ele tende a se expandir um pouco mais por conta da gravidade e as camadas que você coloca ali na peça. Então ele se expandindo, ele se espalha um pouco mais, ocupa um espaço um pouco maior dentro da mufla. É tanto que quando vocês observam, se você já trabalha com queima de vidro, seja no forno a alta temperatura, dependendo da peça que você fez ali, você vai observar ali na lateral que um pouco do desmoldante vai estar grudado na lateral da sua peça. Se você fez uma fusão total. Como que aquele material saiu do piso e foi para a lateral? Isso falando aqui naquelas partezinhas suspensas da peça. Como que ele foi para lá? Ou seja, durante o aquecimento, o vidro ele se expande, a lateralzinha ela cai um pouco. Quando ele vai resfriando, ele começa a se contrair novamente e volta ao estado, entre aspas, no tamanho, entre aspas, normal que você colocou ali, dependendo da peça. Então tá. Se você não respeita esse espaço, essa área de trabalho dentro da sua mufla, o que pode acontecer? Durante essa expansão da sua peça, ela vai pensando que, como a fonte de calor está nas laterais, nos cantos da peça vai estar sempre mais quente do que o meio. Tá? À medida que a peça vai se aproximando da camada de aquecimento, que é aquela parte preta da mufla,
essa parte ela tende a amolecer um pouquinho mais do que o centro da peça, ele tende a expandir mais. O que acontece? Ela gruda, depende, se você não respeita, ela gruda nas paredes da mufla. E também, vendo que você comprou aquela mufla que a base tem aquela subidinha, aquela partezinha circular, que é mais saliente para que a tampa possa encaixar perfeitamente, vamos supor, aqui é a parede da mufla, aqui é essa base. E existe um espaço mínimo ali. Se a peça encostou aqui, ó, a camada de aquecimento está acesa, o vidro está derretendo. Lembrando que você deixou a mufla esquentando e não está observando como que está o estado ali. Ou seja, você pegou uma referência e usou ela. O vidro ele entra por aqui e pega na parte aqui da mufla onde você não preparou ela para queima. Ou seja, ele já se fundiu aqui na tampa e já se fundiu aqui no piso. E o que vai acontecer, pessoal, quando essa mufla resfriar? Você não vai abrir ela. Por quê? Como ela se fundiu com a tampa e se fundiu com a base, virou tudo uma coisa só. E aí, quando você for abrir essa mufla, pode ter certeza que você vai danificar, praticamente 100% de certeza que você vai danificar a base dela. E aí, o que você deveria ter feito muito antes? Ter tido a certeza de que aquele ciclo que você vai estar utilizando, é o ciclo para suas variáveis, com base principalmente no seu conhecimento na área da vidrofusão, a matéria-prima que você utilizou, a mufla que você utilizou, seja o material que a mufla foi feita, seja o tamanho da mufla, seja a espessura da camada de aquecimento e o micro-ondas que está emitindo as ondas. Se você pecar em qualquer um desses 4 pontos, pode ter certeza que em algum momento, em alguma hora, você vai acabar tendo alguma dessas surpresas. E lembrando que eu ensino como que você faz isso tudo bonitinho, seja no livro digital Vidrofusão Age no Micro-ondas, seja no treinamento Bijuteria de Valor, seja no Fusão Perfeita, que é o treinamento completo, que engloba praticamente todos os treinamentos que a gente tem, seja também no Manual Completo da Mufla, que é um treinamento focado somente em ensinar você a cuidar bem da sua mufla e utilizar os ciclos de forma correta, seja para uso em queima de porcelana, seja até mesmo para uso em vidrofusão, ou até mesmo para queima de porcelana. E só para não pecar, como eu já falei aqui algumas vezes sobre queima de porcelana, só para falar um pouquinho aqui de forma bem rápida, quando se trata de queima de porcelana, você tem que entender que a temperatura não pode subir muito rápido. O vidro, dependendo do tamanho da peça, você ainda consegue uma rampa mais íngreme do que a porcelana. Com a porcelana, você tem que optar por queimas um pouco mais demoradas, dependendo daquilo que você pretende criar. E é claro que, pessoal, se você vai estar trabalhando com vidrofusão e vai estar pegando um gráfico, uma variável de alguém que está trabalhando com porcelana, bicho, pode ter certeza que não vai dar certo. Você vai ter surpresa também. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Minha garganta já está ficando seca de tanto falar, que eu acabei de gravar um videozinho também falando sobre forno. Provavelmente é o vídeo que foi ontem, se não foi ontem, vai amanhã. E já estou com a garganta meio seca. Aqui quem falou foi Ivan Damasceno. Se vocês têm qualquer dúvida ou sugestão para próximos temas, deixa aqui no campo dos comentários. E caso você tenha gostado desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente bastante. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Aqui quem falou foi Ivan Damasceno. Nos vemos amanhã no próximo vídeo dessa série, caminhando para as etapas finais. Grande abraço, valeu!